Você já se perguntou qual é o tempo certo? Existe um tempo certo para cada realização da vida, para as decisões que nós tomamos? Será que fazemos as coisas no tempo certo? Qual é o tempo certo para nós? É um texto da Palavra de Deus e que eu gosto de meditar sempre. Em Eclesiastes capítulo 3, diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de se alegrar e dançar. Tempo de atirar pedras, tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar, tempo de desistir, tempo de conservar, tempo de deitar fora. Há tempo para rasgar, há tempo para costurar o que se rasgou, tempo de se ficar quieto e tempo de se expressar ou de expressar o que se sente. Tempo de amar, tempo de não amar, tempo de lutar e tempo de se estabelecer a paz. Aqui nós vemos o sábio escritor falando que para todo propósito Deus tem um tempo certo nas nossas vidas. Você já pensou sobre isso, já meditou sobre isso? Geralmente, quando nós estamos em algumas situações, algumas circunstâncias, como me vi agora esses dias diante da morte, uma pessoa ali deitada à sua frente, no velório, e você olha para aquela pessoa e quantas vezes você se pergunta, será que ela cumpriu a sua missão? Qual foi o tempo? Se a pessoa é uma pessoa já de uma certa idade, já passou um bom tempo, então você imagina, ela cumpriu o seu tempo de vida. Talvez possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, ele disse: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a fé. Porque viveu um bom tempo. Então você imagina que tudo aconteceu no tempo certo para aquela pessoa. Mas quando você se vê diante de uma pessoa de bem menos idade, ali já com a sua vida terrena encerrada, então vem a pergunta: como nós podemos lidar com essa situação? Como nós lidamos com o tempo? Olhando para isso e meditando sobre isso, eu fico a pensar que o que é que nós temos de fato nas nossas vidas, a não ser o tempo. O tempo que Deus nos deu, o tempo que é um presente de Deus para todos nós. O tempo que é igual para todos, o tempo que não tem diferença. As mesmas 24 horas do dia que é para você, é para a pessoa que está do seu lado, é para qualquer pessoa ao redor do mundo. Todos temos o mesmo tempo. E aí é importante eu entender que a diferença na vida das pessoas, ela se dá em decorrência daquilo que nós fazemos com esse presente que Deus nos deu, o tempo. Como é que eu tenho lidado com a minha vida? Como é que eu tenho desfrutado a minha vida? Como é que eu tenho aproveitado esse presente, essa dádiva de Deus para a minha vida? Como é que eu tenho aproveitado o tempo? Eu tenho usado o tempo da maneira certa, eu tenho usado o tempo da maneira correta, eu tenho feito as coisas dentro de um propósito, eu tenho feito as coisas com equilíbrio, eu tenho feito as coisas com vontade de fazer, eu tenho amado, eu tenho abraçado, eu tenho deixado transbordar de mim coisas boas que possam abençoar pessoas. Como é que eu tenho vivido a minha vida? Como é que eu tenho aproveitado o meu tempo? O escritor, ele ainda continua dizendo, no versículo 11 do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, ele diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem
o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, disse o escritor, compreendi que não se pode haver felicidade para o homem a não ser o de alegrar-se e fazer o bem em toda a sua vida. Descobri também que a própria condição de comer, de beber e desfrutar das recompensas pelo trabalho é um presente de Deus. Quando você tem o privilégio de viver, de desfrutar, de poder caminhar, de poder respirar, de poder conviver com a sua família, de poder trabalhar, de você poder desfrutar dos bons momentos, de uma boa alimentação, de tudo aquilo que Deus te dá. Aqui então o escritor diz, isso é um presente de Deus e que muitos não entendem, muitos não compreendem. Ele diz, eu compreendi então que o homem só pode ser feliz quando ele entende e se alegra durante o período da sua vida, decidindo fazer o bem no tempo que ele tem. Então veja a importância do tempo. A pergunta que eu faço para você, o que é que você tem na tua vida, a não ser o tempo que Deus te deu? Aproveite o tempo que Deus deu a você, aproveite o tempo de vida que você tem, aproveite esse presente, essa dádiva, para que você possa viver bem e viver melhor, fazendo aquilo que é correto, fazendo a vontade de Deus, buscando a Deus. Deixe os problemas, as ansiedades para lá e viva na presença de Deus, apresentando tudo a Ele, como disse o apóstolo Paulo. Ele diz, não viva ansioso e preocupado com nada, mas leve tudo diante de Deus em oração. Aproveite o seu tempo para ter comunhão com Deus, para viver em paz com as pessoas, para ter comunhão familiar, para poder abençoar vidas. Deixe Deus transbordar através da sua vida para as pessoas que estão do lado de você. Deus te deu esse presente, o tempo. Aproveite ele. Medite sobre isso. Que Deus abençoe sua vida. E não esqueça, compartilhe esse vídeo e dê um like lá também no nosso canal. Deus abençoe em nome de Jesus.